Então vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa consagração, que, para falar bem a verdade, hoje ela se tornou muito divulgada, né? Em todas as partes a gente escuta falar dessa consagração a Nossa Senhora. A gente escuta em todas as paróquias, na internet a gente vê, né, as pessoas motivando a fazer a consagração a Nossa Senhora. E isso a gente pode dizer que é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente ter essa devoção que é tão inspirada, foi tão inspirada, São Luís estava tão inspirado quando escreveu tudo isso, estava tão inspirado, e o demônio fez de tudo para esconder esta consagração, esta devoção. Né? Não sei se vocês conhecem a história, devem conhecer, né? Mas São Luís, São Luís é do século XVII, né? Ele é lá dos anos 1600 e pouco. Morreu com 43 anos apenas. E São Luís, quando ele estava escrevendo esse livro, ele teve uma visão profética. Aliás, São Luís, ele tinha muitas visões proféticas. E uma visão que ele teve foi a de feras monstruosas se lançando contra este livro e tentando de todo jeito destruí-lo, né? Então, de várias maneiras o demônio tentava destruir. Ele teve essa visão. E realmente foi exatamente o que aconteceu. São Luís, ele morreu e esses escritos dele ficaram escondidos, desaparecidos por 150 anos. 150 anos, ninguém nunca tinha ouvido falar disso aqui, né? E ele era um padre muito conhecido na época. São Luís, ele era um homem que ele era um pregador público. Ele ia nas cidades pregando, né? Ele era um padre que vivia numa extrema pobreza, inclusive. Sabe aqueles padres que resolvem viver a pobreza mesmo, né? Até as suas últimas consequências, a ponto de os próprios pobres ajudarem financeiramente ele. Ele era tão pobre que uma vez os pobres viram ele rezando numa capela de um hospital que só tinha pobre. Eles ficaram com tanto dó dele que foram lá e deram dinheiro para ele. Ele vivia na extrema pobreza, mas a vida dele era essa. Ele queria ser assim. Nunca aceitou andar de qualquer outro tipo de meio de locomoção a não ser a pé. Ele só andava a pé. Ele foi da França até a Itália andando, peregrinando, né, para poder chegar lá e falar com as autoridades eclesiásticas. Então, São Luís, ele era muito conhecido. E apesar de ser tão conhecido assim, os escritos dele ficaram completamente desaparecidos. Nunca ninguém tinha escutado falar. Não é verdade que é muito estranho isso, né? Um padre que já tinha escrito outros livros, que já era tão conhecido, que morreu em fama de santidade. Um padre que todo mundo falava, esse já é santo. Sabe aquele padre que você olha e fala, isso aí já é santo. Todo mundo olhava para ele e falava, isso aí já é santo. E nunca ninguém tinha encontrado. 150 anos depois, um padre da congregação, que inclusive ele fundou uma congregação, né, tanto de homens quanto de mulheres. Um dia ele estava revirando lá um armário velho e ele pega um escrito e fala, uai, o que é isso aqui? Está parecendo coisa do nosso fundador. E foi aí que ele leu e imediatamente reconheceu que eram escritos de São Luís. E aí ele descobriu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estava completamente oculto, né? 150 anos depois. E aí ele mandou, porque São Luís já estava em processo de beatificação, então ele mandou para Roma. E aí depois foi aprovado, os escritos foram aprovados e então ele pôde ser divulgado. E hoje ele chegou até nós, né? Então depois de toda essa luta, então assim, só por aí já dá para ver que não é qualquer coisa. Que isso aqui só pode causar muita raiva ao demônio, né? Só pela luta que foi para conseguir encontrar o livro, justamente como São Luís tinha dito, profeticamente, ele tinha tido essa revelação. Então, nós estamos no lugar certo, né? Hoje é, sim, eu nem gosto de usar essa palavra, mas ao mesmo tempo que a devoção ela é divulgada,
né, a gente vê que existe também um certo modismo, né? E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com o modismo, porque a consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís, é extremamente séria. É uma coisa seríssima. É uma consagração pela qual você entrega tudo que você tem, tudo, absolutamente tudo que você tem à Nossa Senhora. Por isso que ele chama de verdadeira devoção. E lá na frente a gente vai ver as falsas devoções. Ele chama de verdadeira porque existem as falsas devoções. Ele vai chamar de falsos devotos de Nossa Senhora. A gente vai ver, né, para a gente não se enquadrar nisso, né? E eu digo para vocês, olha, eu fiz essa consagração em 2004. 2004. E eu digo que eu nem tinha muita consciência do que era essa consagração. Mas eu fiz. E eu fiz no intuito de amar mais Nossa Senhora, de conhecer, porque eu via que os grandes santos da igreja, eles eram apaixonados por Nossa Senhora. Você pode ler a vida de qualquer santo da igreja, qualquer um. Você vai ver que todos eles eram apaixonados por Nossa Senhora. Eles tinham uma devoção apaixonada por ela. E eu falava assim, eu amo Nossa Senhora, mas não é aquilo que não é aquela coisa, sabe? Então eu fiz no intuito de amar mais Nossa Senhora, de conhecê-la melhor, de ser mais íntimo de Nossa Senhora. E graças a Deus, hoje eu vejo os frutos dessa consagração, né? Demorou, desde 2004, são 17 anos, mas hoje eu consigo olhar e falar, agora eu percebo claramente o que esta devoção significa, e nós vamos ver que São Luís, ele fala muitas vezes no livro, que aqueles que se consagram inteiramente à Santíssima Virgem, eles vão rumo à santidade numa velocidade muito maior do que aqueles que não são consagrados à Nossa Senhora. Ele diz, não há como viver uma vida santa, verdadeiramente santa, sem ser um devoto da Virgem Maria, sem ser alguém íntimo da Virgem Maria. Ele fala isso o livro todo. E é por isso que, na primeira parte do livro, ele vai tentar nos convencer da necessidade desta devoção. Da necessidade. Porque alguém poderia olhar e dizer assim, não, mas eu já tenho Jesus. Não é? Eu já tenho Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu preciso ser devoto de Nossa Senhora? Não é? Por que eu preciso ser um homem apaixonado por Nossa Senhora? E aí nós vamos ver que na primeira parte do capítulo 1 inteiro, ele vai falar para nós da necessidade desta devoção. Para já começar nos convencendo, para tirar essa pulga de trás da nossa orelha. Será que eu preciso mesmo ser devoto de Maria? E ele vai provar pela própria Escritura que ser devoto da Virgem Maria é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Para a nossa salvação, é uma necessidade. Mas essa introdução é importante, para a gente ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos propondo a nos consagrarmos completamente a Nossa Senhora. Né? E sermos seus defensores. Defensores da consagração a ela. E vocês não se arrependerão, mesmo aqueles que estão assim meio... Será que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Eu garanto para vocês que até o final da nossa formação, que vai dar mais ou menos um mês, você vai se convencer de que você está no lugar certo. E mais para frente, depois da sua consagração, você vai ver que você não poderia ter deixado de ser um consagrado a Nossa Senhora. Por esse método, tá bom? Vamos lá então. São Luís, ele começa então o tratado dizendo o seguinte, que por meio de Maria, Jesus veio ao mundo. Por meio de Maria. E é por meio dela que ele deve reinar no mundo. A gente sempre escuta isso na igreja. Jesus é Deus, não é? Jesus poderia ter vindo já aparecer lá em Israel, lá em Jerusalém, com 30 anos de idade. Ele já poderia ter aparecido adulto. Mas Deus, em sua infinita sabedoria,
Ele quis escolher um caminho para vir até nós, mesmo não precisando desse caminho. Ele precisava de Maria? Sim ou não? Não. Deus nos criou sem a nossa ajuda, não foi? Deus criou tudo sem a gente. Mas tinha um santo que dizia: o Deus que nos criou sem a nossa ajuda não quer nos salvar sem a nossa ajuda. Então, assim, ele podia ter vindo, Jesus podia ter vindo direto, sozinho, aparecer do nada lá. Ele podia, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Mas ele escolheu vir por meio de Maria. Então, há um caminho escolhido. Há um caminho. E aquilo que Deus um dia define, um dia que Deus decide alguma coisa, isso nunca mais muda. Jesus falou: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca passarão. O modo de Deus agir, aquele modo que Ele escolhe de agir, a sua decisão é eterna, nunca mais vai mudar. Vou dar um exemplo. Quando o cego estava diante de Jesus, o cego Bartimeu, eu pergunto para vocês, Jesus sabia o que ele queria? Jesus sabia o que o cego Bartimeu queria? O que ele queria? Enxergar, não é? Obviamente, né? Ele não ia pedir para Jesus ganhar na telecena, né? Ele ia pedir o quê? A cura da cegueira. Mas Jesus não podia ter simplesmente curado aquele homem? Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? E o homem, então, falou o que ele queria. O homem falou: eu quero enxergar. Então, por causa da atitude daquele homem, das palavras dele, Jesus o curou. Deus pode fazer qualquer coisa a hora que Ele quiser. Tem situações que você fala assim, só Deus pode fazer alguma coisa, mas Deus, Ele sempre quer a nossa colaboração. Deus pode curar uma pessoa que está enferma na nossa família, mas Ele quer que nós peçamos. Ele quer que a gente reze. Ele falou, quantas vezes Jesus falou? Batei e a porta vai abrir. Peçam insistentemente e vocês vão receber. Não é? Quantas vezes ele falou isso? Porque ele está dizendo, eu posso fazer sozinho, mas eu não quero fazer sozinho. O meu jeito de agir, eu quero a tua colaboração. Então a tua parte é pedir. Pedir e vocês vão receber. E ele olha para os discípulos depois e diz, sabe por que vocês não receberam nada ainda? Porque vocês não pediram. Porque o jeito que Deus escolhe de agir é aquele e ele nunca mais vai mudar. Então, se um dia Deus escolheu vir ao mundo por meio da Virgem Maria, na sua segunda vinda, Ele virá novamente por meio dela. Se na primeira vinda Ele veio por meio dela, na segunda não será diferente. Mas não significa que Jesus vai novamente se encarnar no ventre da Virgem Maria e vai virar um bebezinho. Não é isso. Ele virá pela intercessão e pela colaboração de Nossa Senhora. É por isso que a gente vê, nos últimos tempos, o tanto que Nossa Senhora tem se manifestado no mundo. Não é mesmo? Quantas aparições Nossa Senhora no mundo inteiro, há pouco tempo, né? Vamos pegar os últimos 300, 200 anos aí. Quantas aparições de Nossa Senhora? Ela está vindo ao nosso encontro. Ela tem vindo à Terra. Deus tem permitido que ela venha e fale conosco, porque nós somos os seus filhos, para preparar um povo. E São Luís vai falar isso no tratado, que Nossa Senhora está encarregada de preparar os apóstolos dos últimos tempos. A missão de preparar os últimos guerreiros, digamos assim, é de Nossa Senhora. Ela quer preparar um exército de devotos do seu Imaculado Coração. Um exército de consagrados a ela. E vocês estão vendo como que essa devoção está se espalhando? Como que as pessoas estão buscando Nossa Senhora a todo tempo agora? Não é mesmo? Isso já é cumprimento desta profecia.
E não pensemos que isso aqui é pouco. São Luís, as palavras dele influenciaram todos os papas que vieram depois que ele morreu. Todos os papas foram influenciados por São Luís, todos eles. E São João Paulo II era consagrado por esse método também. E ele mesmo fala isso. Então, a força dessa devoção nós não calculamos, nós não temos noção. E Nossa Senhora está preparando um exército que vai preparar a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o retorno glorioso de Cristo, né? Bom, e aí São Luís vai fazer uma longa introdução, fazendo aqui elogios à Nossa Senhora. Elogios. Ele vai tentar nos convencer então dessa necessidade. Bom, se Jesus veio a primeira vez por ela, ele virá a segunda vez por ela. Ele diz o seguinte, que a humildade de Maria a fazia esconder-se de todos. Aos olhos do mundo, a Virgem Maria vivia escondida. E o desejo do coração de Nossa Senhora era ser conhecida apenas de Deus. Maria queria ser apenas conhecida por Deus. Esse era o desejo dela. Nossa Senhora não queria se aparecer. Ela buscou sempre o escondimento na sua vida. Nossa Senhora. Sempre, né? Nossa Senhora não era exibicionista. Ela era modesta, ela era uma pessoa discreta, que buscava ser conhecida só de Deus. E aqui já tem um ponto importante desta devoção. Porque nessa devoção nós vamos aprender com Nossa Senhora o modo correto de viver como cristão, não é? E Nossa Senhora, uma das maiores virtudes que ela tem é a humildade, é a discrição. Nossa Senhora é muito discreta, né? E a gente tem que tomar o cuidado, eu falei outro dia isso no santuário, né? Veja bem o que eu vou falar. Nós temos que tomar um pouco de cuidado para nós não nos tornarmos exibicionistas, porque somos consagrados a Nossa Senhora. Certo? Acho que vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Então agora eu tenho a correntinha, né? Que é a cadeiazinha no meu braço. Então, lembra quando o Kiko, ele saía com o brinquedo lá para exibir para o Chaves? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado em nos apegarmos ou voltarmos apenas os nossos olhos para a correntinha, para a cadeia, que a gente pode usar no pulso, no pescoço. São João Paulo II usava escondido na cintura, para ninguém ver. Era a opção dele, para a gente não ser exatamente o contrário do que a devoção nos pede, do que Nossa Senhora é. Nossa Senhora é discreta. E não querer criar dentro da igreja um grupo segregado, uma seita dentro da igreja. Não é? Eu sou consagrado, olha aqui minha correntinha. E a gente já viu isso. Quantas vezes? Né? Então, São Luís fala, é bom usar a correntinha, porque isso vai servir de exemplo para os outros. Mas a gente aqui tem que tomar sempre aquele cuidado de ter consciência, que isso seja apenas um testemunho, um sinal externo da minha verdadeira consagração, porque a verdadeira consagração está aqui dentro. É no coração. Nós estamos acorrentados a Nossa Senhora dentro de nós. O que adianta ter uma correntinha, mas o coração não está acorrentado a Nossa Senhora? Não é? Ou para servir de exibição. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes esses sinais nos atraem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que eles não nos traiam também. Tá certo? Não tem problema nenhum usar, ok? E o próprio Deus, então, ele ocultou dos olhos humanos a Virgem Maria. O próprio Deus, foi propósito dele, ocultar Nossa Senhora, né? Ela era ali em Nazaré um mistério para todos. Ela passava diante dos olhos das pessoas e ninguém sabia quem ela era. Ninguém sabia, né? Aquilo que Deus já havia realizado no seu coração, na sua alma. Ninguém sabia que aquela mulher já era uma santa. Então a discrição já é uma característica mariana. Ela era santa, mas ela era na dela. Vamos usar um termo nosso aqui. Ela era na dela. Ela não ficava, sou santinha. Maria é o santuário.
o repouso da Santíssima Trindade, onde está mais que em qualquer outro lugar do universo. A Santíssima Trindade está em Maria como ela não está em nenhum outro lugar de todo o universo. A Santíssima Trindade habita em Nossa Senhora de uma maneira diferenciada. Porque é aquela velha história, né? Quem aqui é filha de Deus? As mulheres, né? Quem aqui é filha de Deus? Levanta a mão. Cadê as filhas de Deus? Levanta a mão aí. Quem aqui é mãe de Deus? Quem aqui é esposa do Espírito Santo? Já começa por aí, né? Então, como alguém vai dizer, Maria é uma mulher qualquer. Então, todas tinham que ser mãe de Deus e esposa do Espírito Santo. Né? E cheia da graça. Não tem, né? Então, a Trindade habita em Nossa Senhora de uma maneira especialíssima. Né? Nossa Senhora reflete. Quem olha para Nossa Senhora, ela está brilhando. Porque é uma luz que reflete a santidade da Trindade. Por isso que Nossa Senhora é chamada de lua. Por que ela é chamada de lua? Porque a lua, ela reflete a luz do sol, não é? Não é isso? Então, Nossa Senhora é a lua, ela está iluminada pela luz que é Deus. Quando o livro do Apocalipse fala de Nossa Senhora, diz que ela é a mulher revestida de sol. Este sol é a santidade de Deus que está nela. Ela brilha porque Deus está nela. Então, Nossa Senhora, ela é uma figura diferenciada. Ela é o paraíso terrestre do novo Adão, diz São Luís. Ela é o paraíso terrestre do novo Adão. O primeiro Adão recebeu o paraíso, não é? Para ele poder fazer o que ele quisesse. E Maria é o paraíso, é o novo paraíso, muito mais perfeito do que o primeiro. Porque quem que é o novo Adão? É Jesus, não é? Se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um outro homem entra a vida. E esse outro homem, este novo Adão é Jesus. E este novo Adão habita num paraíso, que é o ventre de Nossa Senhora, muito melhor do que o primeiro paraíso. Olha como essa mulher é especial. Vamos lá. Nela, em Nossa Senhora, Deus operou maravilhas insondáveis. E ela mesma diz, o Senhor fez em mim maravilhas. Sua caridade não se pode medir. O amor de Nossa Senhora é incalculável. São Luís vai dizer o seguinte, juntem os corações de todas as mães da face da terra. E olha que coração de mãe, haja amor, né? Haja amor. Pegue o coração de todas as mães da terra e coloquem num único coração. Não chega ao amor que Nossa Senhora tem por cada um de nós. Mesmo que você junte o coração de todas as mães da terra. Então, o coração de Nossa Senhora, o amor que ela tem, é inigualável e ela tem por todos nós. Todas as gerações a chamam de bem-aventurada. Né? E a gente vai ver que a palavra bem-aventurada tem a ver com santidade, com santa. Todas as gerações me chamarão de santa, né? De feliz, a gente traduz como feliz, mas a bem-aventurança tem a ver com santidade. Quando uma pessoa é beatificada, ela não é porque ela é santa, não é isso? Um beato, um bem-aventurado, é uma pessoa santa. Todos os dias, diz São Luís, os anjos a saúdam milhões de vezes com a Ave Maria, pedindo-lhe a graça de honrá-la com as suas ordens. Todos os dias os anjos saúdam Nossa Senhora na eternidade, porque ela é a rainha dos anjos, ela é a rainha dos santos. Então no céu, Nossa Senhora é saudada. E os anjos pedem para que Nossa Senhora dê ordens a eles, para que eles as cumpram. Eles ficam pedindo a Nossa Senhora para que eles possam cumprir as suas ordens. Porque cumprir uma ordem de Nossa Senhora é uma honra para os anjos. Então, eles obedecem à Virgem Maria. Outra coisa, estou pegando só os pontos mais importantes, tá? Vamos lá. Mas ainda, segundo São Luís,
nós não demos a Nossa Senhora ainda o louvor que ela merece, a honra que ela merece. A humanidade ainda não prestou esse louvor. E Deus está suscitando este povo, que somos nós, para darmos a Nossa Senhora o louvor que ela merece. Jesus, ele não é conhecido também como deve ser, porque Nossa Senhora ainda é desconhecida. Então, São Luís diz que quanto mais Nossa Senhora for conhecida e amada, mais Jesus será conhecido e amado. Sabe por quê? Porque ninguém nessa terra amou mais Jesus do que Nossa Senhora. Vocês acham que alguém conseguiu amar mais Jesus do que Maria? Ninguém. Então, se alguém quer amar Jesus, precisa aprender com Nossa Senhora. Ela tem que ser a mestra do amor. Porque quem está próximo de Nossa Senhora, ela vai ensinar a amar mais Jesus. Então, se você é um consagrado da Virgem Maria e você procura esta intimidade com ela, aprender com ela, você vai amar mais Jesus ainda. Ninguém amou tanto Jesus quanto ela. E o contrário é verdade também. Ninguém amou tanto Maria quanto Jesus, como Jesus. Ninguém amou tanto ela quanto Jesus. Né? Então, tem até, a pessoa às vezes publica isso no Facebook lá, né? Não tenha medo de amar Maria, porque por mais que você a ame, você jamais vai chegar perto do amor que Jesus teve por ela. Então não temos que ter medo de amar Maria. Eu vou amar pouco Nossa Senhora porque Jesus é Deus. Mas isso a gente nem precisa falar que Jesus é Deus. Não precisa ter medo de amar Nossa Senhora. Tem gente que tem medo, não tem? Tem gente que fala, não, porque adorar só a Deus. Mas ninguém está falando de adorar, né? Está falando de amar Nossa Senhora. E Jesus amou mais que qualquer um de nós, porque Jesus é Deus. Ele escolheu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo escolheram a Virgem Maria para ser a mãe deles, para ser a mãe de Deus. Foi o próprio Deus quem escolheu Maria, desde toda a eternidade. Essa é uma mulher maravilhosa, amada pela Trindade. E aí diz São Luís, quando o reino de Cristo tomar o mundo, será uma consequência necessária o conhecimento da Santíssima Virgem. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Né? Então é uma consequência necessária para que o reino de Cristo se estenda na terra, um amor a Nossa Senhora, um conhecimento da Virgem Maria. Certo? E isso está acontecendo. Né? Portanto, a devoção e o conhecimento de Maria anteciparão a segunda vinda de Jesus, diz São Luís. Quanto mais nós amarmos Maria, quanto mais estivermos próximos dela, estamos adiantando, aproximando a vinda de Jesus. Porque por meio dela ele veio a primeira vez, por meio dela ele quer voltar a segunda vez, mas ele só vai voltar por meio dela quando nós estivermos dentro do seu coração, quando nós a fizermos conhecida neste mundo. Por isso a gente precisa falar de Nossa Senhora cada vez mais. E por isso ela tem se manifestado tanto. Ela quer se deixar conhecer cada vez mais, em tantas aparições pelo mundo. Né? A gente conhece as mais importantes, Fátima, Lourdes, mas existem tantas outras, tão incríveis, tão maravilhosas, tantas manifestações de Nossa Senhora no mundo todo. Ela está se comunicando conosco, ela está vindo ao nosso encontro. Vamos lá. E aí, o capítulo 1, então, vai dizer, tem lá como título, a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. A necessidade. Primeiro a gente viu, então, que Maria é uma mulher diferenciada de todos nós, não é? Ela é diferenciada de todos nós. Isso é verdade. Mas, né? E por isso nós precisamos nos achegar a ela. Então diz São Luís o seguinte: Maria é a criatura mais pura feita por Deus. É a criatura mais pura que Deus criou. Mas perto dele, ela é menor que um átomo, diz São Luís. A Virgem Maria, ela é a criatura mais santa, mais pura, mais perfeita. Ela já foi concebida no ventre de Santa Ana sem pecado. Aliás, a igreja nos ensina que Nossa Senhora, durante toda a sua vida, ela não cometeu sequer um pecado venial.
venial. Sabe quando escapa uma coisa que você falei a besteira? Diz a igreja, nesses 2000 anos, que a Virgem Maria nunca cometeu um pecado venial. Um pecado venial. Ela, portanto, é a mulher mais pura, criatura mais perfeita, mas perto de Deus, o que é Nossa Senhora? Diz São Luís, ela é um nada. Perto de Deus, Nossa Senhora é um nada. Entretanto, perto de nós, ela é gigantesca. Perto de Deus ela é um nada, verdade, mas perto de nós é incomparável. Ela é gigante. Ela é maior que São José, muito maior que São José. São José está abaixo da Virgem Maria, né? No grau de santidade, São José está abaixo. Porque a Virgem foi concebida sem pecado, São José não. Certo? Ele foi santo, mas ele não foi concebido sem pecado. A Virgem Santíssima foi e se manteve santa. Então, nós precisamos olhar para ela, porque ela é muito maior que nós. E aí, São Luís diz o seguinte, ele continua, Deus nunca teve necessidade da Santíssima Virgem para realizar as suas obras. Não é mesmo? Deus nunca precisou de Nossa Senhora para realizar suas obras, mas, e aí ele põe um mas se ele começou e terminou tudo por meio dela, depois que a criou, continuará fazendo o mesmo por todos os séculos. Se Deus quis realizar tudo por meio de Nossa Senhora, ele vai continuar. Lembra que a gente falou? Uma vez que Deus escolheu um caminho, ele nunca mais vai mudar. Então, por exemplo, a vinda dele aqui a este mundo já foi por meio de Nossa Senhora. Então esse é o caminho. Se você quer ir para Deus, tem que amar Nossa Senhora, tem que ir por meio dela, para Jesus. Se o caminho de baixo para cima foi esse, o caminho de cima, se o caminho de cima para baixo foi esse, o caminho de baixo para cima vai ser esse. Temos que passar por ela também. Isso aqui é a Nossa Senhora, isso é óbvio, é o caminho escolhido por Ele. Depois, Jesus fez o seu primeiro milagre por meio de Nossa Senhora, não foi? Foi pela intercessão de Nossa Senhora que Ele fez o seu primeiro milagre. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Se Ele fez o primeiro milagre por meio de Nossa Senhora, todos os milagres que Ele vai realizar daqui para frente serão por meio dela. Todos os milagres que Jesus fizer daqui para frente vão passar por Nossa Senhora. E São Luís fala uma coisa muito interessante aqui no tratado. Ele falou o seguinte, sobre a graça, né? Qual foi a maior graça que Nossa Senhora nos deu? Qual foi a maior graça que Nossa Senhora nos deu? Jesus, que é Deus. Que é Deus. Por meio dela, Jesus veio. A maior graça que poderia vir ao mundo é Jesus. Veio por meio dela. Isso significa que, consequentemente, qualquer graça que a gente receba na nossa vida vai passar por ela. Porque se a maior das graças veio por ela, qualquer outra graça que a gente receba na vida, mesmo que a gente nem tenha consciência disso, passa por Nossa Senhora. Por isso que a igreja chama Nossa Senhora da medianeira de todas as graças. Não tem Nossa Senhora medianeira que a gente fala? Por quê? Porque ela é que distribui as graças. Ela medianeira no sentido que ela faz a intermediação. De Deus, passa por ela e chega até nós. Toda a graça que a gente receber na vida, até os protestantes que receberem graças de Deus curas, essas graças passaram por Nossa Senhora. Mesmo que eles não queiram, passou por ela. Tudo passa por ela. Se um dia começou assim, Deus não muda os seus planos. Deus não muda o seu modo de agir. Vamos lá. E aí diz São Luís, né, de uma forma bonita, ele diz assim, durante milênios, os profetas e patriarcas esperavam e suplicavam pelo Messias, mas só Maria o mereceu. Nós temos todo o Antigo Testamento em que houve aquela grande espera pelo Messias, pelo Salvador. Grandes homens e mulheres do Antigo Testamento suplicavam pela vinda do Messias. Ninguém foi digno de receber o Messias.
Só a Virgem Maria foi digna de recebê-lo. Só a Virgem Maria foi digna de receber esse Senhor, né? O Messias em seu ventre, em ser a mãe dele. Deus deu a ela sua fecundidade para que pudesse produzir o seu filho e os membros do seu corpo. E depois, eu peço para que vocês leiam em casa, porque não vai dar tempo aqui, leiam o parágrafo 18, que fala sobre a relação de Jesus e Maria, a relação de filho e mãe, né? Depois vocês deem uma lidinha lá. Quantas coisas Jesus realizou em Maria e com Maria durante a sua vida oculta. A gente não pode esquecer, a gente nunca pode esquecer, que durante 30 anos, Jesus ficou escondido lá em Nazaré. Durante 30 anos, ele ficou convivendo com a Virgem Maria lá, e tem coisas que nós nunca vamos saber, que os dois fizeram e conversaram juntos. Você imagina, pensa aí agora, imagina o diálogo de Jesus com Nossa Senhora. Pensa nisso. Pensa no diálogo entre Jesus e Maria. Diariamente, todo dia eles estavam ali lado a lado. O próprio Deus, diante da sua Mãe Santíssima, Jesus como Deus resplandecendo o seu amor por ela, e a Virgem Maria resplandecendo o seu amor por Jesus, e São José também, não pode esquecer de São José. Imaginem aqueles 30 anos que Jesus ficou escondidinho lá em Nazaré. Quantas coisas eles vivenciaram, hein? E a Virgem Maria ia aprendendo de Jesus. Ela ia aprendendo ali diante do próprio Deus. Deus na frente dela. Deus é o filho dela. Ele ensinando tudo para Nossa Senhora, imagina. E Nossa Senhora ensinando as coisas humanas para ele, né? Como mãe, ela também ensinou as coisas do dia a dia, né? Mas imaginem 30 anos. 30 anos é muita coisa, né? Para nós aqui. Imagina eles convivendo 30 anos dia a dia, né? Quanta coisa a gente nunca vai saber que eles fizeram e conversaram e viram, né? Ele deu, isso é muito bonito que São Luís fala, Jesus deu muito mais glória a Deus, ao Pai, durante o tempo em que se submeteu a Maria, do que se fizesse e convertesse a terra com os mais estupendos milagres. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e se entregou à Virgem Maria como seu filho. Agora eu sou teu filho. E no ventre de Maria, onde quer que ela fosse, ela levava Jesus. Deus se submeteu tanto a ela que ele era obediente. Jesus, como Deus, que não deve obediência a ninguém, no momento em que ele se faz filho, ele é obediente à Virgem Maria. Lembra quando Jesus se perde lá no templo, ele é reencontrado? O Evangelho nos diz que Jesus era obediente em tudo aos seus pais. Mas ele é Deus, mas ele era obediente. E ele aprendeu com a Virgem Maria a obediência. E lá, quando ele estava no Horto das Oliveiras, em que ele mesmo, diante de tudo que ele sabia que ele ia viver, ele disse: Pai, se for da tua vontade, que eu não beba desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele aprendeu a obediência. E ele aprendeu com Nossa Senhora. Porque veja, sendo Deus, ele não precisava obedecer a ninguém. Mas quando ele se torna filho, ele tem que aprender a ser obediente. E ele aprendeu com a Virgem Maria e com São José. E é por isso que ele vai até o fim, até a cruz, obediente ao Pai. Ele aprendeu tudo com Nossa Senhora. Vamos lá. Por isso, se queremos então glorificar a Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus e nos submetermos a Maria. Né? Jesus glorificou ao Pai se submetendo a Maria. Para nós darmos glória a Deus, nós temos que aprender com ela também, aliás, com Jesus, perdão, a nos submetermos a Maria. Se Deus se submeteu a ela, quem somos nós? Não é? Se Deus foi obediente a Maria, quem somos nós? É necessário ser obediente a Nossa Senhora, se submeter a ela, porque se Deus fez assim, nós não somos discípulos de Jesus? O que faz um discípulo? Ele imita o mestre.
Se o Mestre submeteu a ela, quem somos nós para não nos submetermos a ela? Né? Você vê que tudo tem lógica. Tem lógica o que São Luís fala. Né? Não é uma coisa jogada, tem sentido. Né? Continuando. Foi por Maria que ele quis começar os seus milagres. Né? Então, pela boca dela, pela boca de Nossa Senhora, ele santificou João Batista. São João Batista aqui, ó, da comunidade. Não foi? Quando Nossa Senhora chegou diante de Santa Isabel e ela pronunciou as palavras da saudação, imediatamente o menino pulou no ventre de Santa Isabel. E por quê? Porque Jesus estava ali no ventre, não é? Quem santifica João Batista, a igreja nos ensina, é Jesus, porque ele é Deus. Então ele santifica, mas ele faz a santificação pelas palavras de Maria. Olha que coisa interessante. Então, pela boca de Maria, Jesus faz a sua obra. E Maria que levou Jesus até lá. Então, Maria é esse instrumento de santificação. Ela leva Jesus às pessoas e nos santifica. Jesus nos santifica por meio dela. Assim como santificou São João Batista, por meio dela. Ele fez uma vez assim, sempre será. Interessante, não é? Aliás, se ela é esposa do Espírito Santo, e é quem nos santifica é o Espírito Santo, é por meio dela. É por meio da esposa dele que Deus vai continuar nos santificando. Você vê que Nossa Senhora está sempre no negócio? Uma vez que Deus criou a Virgem Maria, não tem mais como descolar Nossa Senhora das obras de Deus. Não tem mais. Né? É igual aquela coisa que o pessoal brinca, né? Você mistura o café com o leite, não tem mais como separar, né? Depois que misturou o café com o leite, não tem mais como você separar um do outro. Quando Deus criou a Virgem Maria, tudo que Ele realizar agora vai ser por meio dela. Não tem mais como dizer o contrário disso. Você recebeu uma graça na sua vida, foi por meio dela. Você está sendo santificado por Deus, está passando por ela. Não tem jeito. Tudo passa por Nossa Senhora. E isso a igreja nos ensina, oficialmente. Não é coisinha de devotinho, não. É a igreja falando. A igreja. Ele diz, vamos lá. Depois em Caná, Jesus também fez o seu primeiro milagre por meio dela. Ele começou e continuará seus milagres por meio dela, e assim o fará até o fim do mundo. Foi por Maria que o Espírito Santo gerou Jesus em seu ventre. E ele continua gerando nela os novos filhos de Deus. Né? O Espírito Santo utilizou o ventre de Maria para gerar Jesus, o Filho eterno. Os novos filhos de Deus que são gerados serão também gerados no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Se o grande Senhor e Deus foi gerado no ventre dela, eu digo de novo, quem somos nós para não sermos gerados lá também? Não é? Então, Nossa Senhora não é brincadeira. Continuando, aí ele diz aquela frase clássica que se tornou música. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Não é? Deus juntou todas as águas quando Ele foi criar o mundo e chamou as águas de mar. Ele juntou todas as suas graças e chamou Maria. Por isso que quando o anjo entra na casa da Virgem Maria em Nazaré, como que ele chama a Virgem Maria? Ave cheia da graça, plena da graça. Porque no céu Maria tem outro nome. No céu o nome dela é cheia da graça. No céu o nome de Maria é esse. Lá ela é conhecida assim. Quando o anjo chegou, ele não chamou ela de Maria. Ele chamou ela de cheia da graça, plena da graça. Ela transborda a graça de Deus, a presença de Deus. Né? Então, vamos lá, continuando aqui. Eu prometo que eu tenho meia hora ainda, mas vai passar rápido. Certo? Continuando. Deus Filho deu a ela tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos e virtudes. Jesus entregou à Virgem Maria
tudo que ele ganhou na cruz e antes, durante toda a sua vida, tudo que Jesus fez nesta terra, restaurando a humanidade, ele entregou para Nossa Senhora. Entregou na mão dela, está aqui. Entregou para ela. Para quê? Para que ela então distribuísse as graças, os méritos de Cristo. Então, por isso que a gente fala, toda a graça que vem até nós de Deus passa por ela. Ela é a distribuidora das graças de Deus. Distribuidora. Tem Nossa Senhora das Graças, com as mãos assim, saindo os raios? Então, é isso. Ela está distribuindo as suas graças para o mundo inteiro. Né? Vocês leem a história de Nossa Senhora das Graças, né? Da medalha milagrosa, maravilhosa. Né? Bom, enfim, agora não dá tempo. O que mais? E Deus Espírito Santo deu a ela os seus dons, para que também os seus dons ela distribuísse a quem ela quisesse. Toda a graça passa por Maria. Né? Mas está indo, pessoal, está dando para ver a importância, a necessidade da Virgem Maria na nossa vida de católicos? Né? Toda essa primeira parte ele tentando nos convencer. Entendeu? A gente tem que sair daqui hoje e falar assim, não tem como não ser devoto de Nossa Senhora. É isso que a gente tem que sair daqui hoje. É assim, não tem. Nossa Senhora, ela tem um papel ímpar. Ela tem um papel que ninguém mais na face da terra tem. Ninguém. Mais que todos os santos. Você pode ser devoto de todos os santos. Eles não chegam nem aos pés de Nossa Senhora. Todos os santos. Juntar todos desde da criação do mundo, todos os santos, colocar num homem só, não chega nem aos pés de Nossa Senhora. Tamanha a santidade dela. Então por aí, a gente, se é devoto de Santo Antônio, sabe? Tem que ser muito mais da Virgem Maria. Né? Jesus continua a obedecê-la no céu como filho. E embora ela seja infinitamente menor que ele, Jesus nunca nega um pedido sequer da Virgem Maria. Né? Não importa qual seja o pedido de Maria, Jesus vai obedecer, porque ele continua sendo filho dela. Ele é Deus no céu, não é? Ele é Deus. Mas ele continua sendo filho de Maria. E como filho, ele continua obediente a ela. Porque Deus não pode pedir a nós obediência se ele não fosse, né? Obediente. Jesus é filho ainda. Ele não deixou, nunca mais vai deixar de ser filho de Maria. Então, ele continua a reverenciá-la no céu e a obedecê-la no céu. É a sua mãe. Ele obedece a Virgem Maria em tudo. Então, se Nossa Senhora pede alguma coisa, ele obedece. Ele não consegue negar um pedido de Nossa Senhora, porque a vontade de Nossa Senhora está tão alinhada à vontade de Deus, que é a mesma vontade. Então, por isso que a gente cunhou aquela expressão que diz, peça à mãe que o filho atende, não é assim? Peça à mãe que o filho atende. Você acha que Jesus vai negar um pedido de Nossa Senhora? E ela também jamais vai pedir alguma coisa que esteja meio estranha. Falou, ué, o que você está me pedindo? Não, porque Nossa Senhora sabe o que ela pede. Então a gente tem que pedir para ela. Tem até aquela história, já estourei mesmo, tem aquela história em Lourdes. Eu já contei essa história uma vez, mas é uma história verídica, tá documentada tudo. Lá em Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu, né, tinha um menininho que ele era paralítico. E esse menininho, ele estava de cadeira de rodas. Né? Ele andava de cadeira de rodas. E ele estava com a mãe dele lá, ele estava com a família, estava com os pais, com a família. E aí, tem um momento, lá em Lourdes, você sabe que Lourdes é o lugar onde se pede a cura física. Né? E aí, estava aquela multidão e o menininho estava ali meio que na frente, porque as pessoas que ficam de cadeira de roda têm um lugar meio que especial para ficar. Né? E aí, o padre, ele sempre passa, todo dia, ele passa com o Santíssimo. Ele passa com o Santíssimo, né? E teve um momento que o padre estava passando com o Santíssimo, o menininho estava lá, afoito, vendo Jesus passar, o menino paralítico, na cadeira de roda, e o padre passou direto. E o menininho, Jesus, Jesus, passou direto. E aí teve um momento, quando o padre passou, o menininho gritou assim, Jesus, se você não me curar, eu vou falar para tua mãe. E o padre, ele ouviu o menino falar isso, e o padre deu até risada, né? E aí o padre voltou, dando risada, né? Aí o padre voltou, chegou perto do menininho e colocou o Santíssimo perto. Na hora que ele chegou perto do Santíssimo, o moleque levantou da cadeira. Imediatamente.
né? Então essa é uma história que está documentada, está registrada essa história. O menino levantou da cadeira de rodas. Então, pediu para Nossa Senhora, meu filho, meu irmão, é infalível. Nossa Senhora, Jesus nunca vai negar um pedido de Nossa Senhora. E aí diz São Luís, no céu Nossa Senhora dá ordem aos anjos e santos. Ela tem a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos decaídos deixaram. Porque você sabe que no céu, né, Deus havia dado tronos para os anjos. Mas os anjos rebeldes, que não quiseram obedecer a Deus, não quiseram servir aos homens e não quiseram servir o Deus encarnado, esses anjos que caíram deixaram seus tronos vazios no céu. E Nossa Senhora tem a missão de colocar santos, nós, nesses tronos que ficaram. E diz a tradição da igreja, diz assim, uma tradição, que quem ocupa o lugar de Lúcifer é São Francisco de Assis. Porque Lúcifer foi o mais orgulhoso e São Francisco o mais humilde. Então São Francisco ocupa o trono principal lá, muito abaixo de Nossa Senhora, né? Ela tem o trono da rainha, né? Mas São Francisco ocupa o trono principal, né? Bonito isso, não é mesmo? E Nossa Senhora tem a missão dada por Deus de continuar mandando santos para esses tronos. E ela quer fazer isso com a gente. Por isso que ela vem aqui. Hã? Cola, agora mesmo, né? Deus quer que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria. Deus quer que o céu inteiro, o céu, a terra e o inferno se dobrem diante dela. Santa Bernadette, aqui é fogo, eu não consigo deixar de falar dessas coisas. Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora lá em Lourdes, né? Eu li a história completa, é maravilhosa. E tem um momento lá na história que diz o seguinte, que Nossa Senhora estava aparecendo, Nossa Senhora estava diante de Bernadette, lá na gruta de Lourdes, e Bernadette ficava de joelhos olhando para Nossa Senhora. E de repente o demônio começou a fazer um barulho lá, num canto, a incomodar para tirar a atenção de Bernadette. As pessoas ouviam o barulho, e Bernadette começou a ouvir aquele barulho. E a Bernadette depois contou o que aconteceu. Diz que estava aquele barulho, e Nossa Senhora falou que era o demônio que estava fazendo aquele barulho. E Bernadette conta que naquele momento, Nossa Senhora fez assim, ó, olhou na direção e imediatamente parou o barulho. Diz que ela só olhou assim, e o barulho parou. A própria Bernadette conta isso. Ela narra. Não, aquele olhar, exatamente. Bastou um olhar de Nossa Senhora, imediatamente parou o barulho. Porque o céu, o inferno treme diante dela. O Satanás fica desesperado perto de Nossa Senhora, ele nem chega perto. Né? E São Luís fala que Satanás ele tem um ódio mortal pela Virgem Maria. E um dia um exorcista perguntou para o demônio, um exorcista dos nossos tempos agora, que morreu há pouco tempo, Padre Gabriele Amorte, era o exorcista oficial do Vaticano. Ele disse que uma vez perguntou para o demônio, a pessoa estava possuída, ele perguntou, por que você tem tanto ódio da Virgem Maria? E o demônio respondeu, porque ser humilhado por Deus, para mim já é normal. Isso é normal para mim, porque Deus é Deus. Mas ser humilhado por uma criatura, isso eu não admito. E por essa mulher, entendeu? Então, é muito mais humilhante para o demônio ser humilhado por uma mulher, uma criatura de Deus, do que pelo próprio Deus. Porque perto de Deus ele não pode nada mesmo. Mas perto de Nossa Senhora ele fica muito mais humilhado ainda. Então ele fica desesperado quando a Virgem Maria é invocada no exorcismo. Vamos lá. Continuando, está acabando. Por meio dela, Deus quer aumentar o número de seus filhos até o fim dos séculos. Há na ordem sobrenatural um Pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria Santíssima. Quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por Pai. São Luís fala. Se você rejeita a Virgem Maria, então você está rejeitando Deus também. Porque se no nosso mundo, existe um pai e uma mãe, no mundo sobrenatural também. Deus é pai, a Virgem Maria é mãe. Se você não tem Maria como mãe, você não pode ter Deus por pai. São Luís fala.
Ele pega bem pesado. A devoção e o amor a Maria são sinal dos verdadeiros filhos de Deus. O desejo de Jesus é encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros, que somos nós. Se o Filho de Deus nasceu dela, agora, essa parte para mim acho que é uma das mais importantes desse capítulo. Se o Filho de Deus nasceu dela, os filhos de Deus devem necessariamente nascer dela também. Nenhuma mãe dá à luz à cabeça e só depois vai dar à luz ao corpo. Isso é possível? Né? Não tem como. Nasce a cabeça, deixa a cabeça aqui do lado. Aí depois ela fica grávida e vem o corpo. Agora a gente não tem como. Ou, depois São Luís fala, ela dá à luz à cabeça. Aí o corpo nasce de outra mulher. Tem como acontecer isso? Então ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Ele até diz, se alguém nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, que é Jesus, não seria membro de Jesus Cristo, mas um monstro na ordem da graça, um monstro. Isso seria uma monstruosidade, né? Quem nascer fora da cabeça, um braço que nasce, não tem como. Então ele diz que se nós nos dizemos, né, corpo de Cristo, lembra que São Paulo fala lá na sua carta? Porque nós somos os membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos os membros desse corpo. Um é a cabeça, não, a cabeça não. Um é o dedo do pé, outro é a mão. Cada um tem a sua função neste membro, neste corpo, que é a igreja. E São Paulo diz, Jesus é a cabeça da igreja. Agora, onde é que esta cabeça foi gerada? A cabeça de Cristo. No ventre de Maria. O corpo de Cristo foi gerado em Maria, não foi? Foi no corpo dela, foi no ventre dela que todo o corpo foi gerado. Então, se eu falo assim, eu sou membro da igreja, portanto, sou membro do corpo de Cristo, automaticamente, consequentemente, eu estou dizendo, eu sou filho de Maria, porque eu também nasci dela. Qualquer batizado nasceu de Maria. Não tem como, mesmo que o protestante brigue, mas eu não sou filho de Maria coisa nenhuma. E nas aparições Nossa Senhora diz, todos são meus filhos, inclusive os que não são católicos. Ela fala isso nas aparições. Também os que não são católicos são meus filhos. Todas as pessoas do mundo são filhos de Maria. Então, todo mundo nasceu dela, né? Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu nasci dela. Ok? Vou encerrar. Vamos lá. Diz aqui, para encerrar essa parte, São Luís. Maria produzirá as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada. Então, no fim do mundo surgirão grandes santos. E quem é responsável por criar estes santos, por preparar estes santos, é a Virgem Maria. E nós já fazemos parte desses tempos. Não estou falando que estamos fazendo parte do fim do mundo, mas do fim dos tempos, sim. E Nossa Senhora está nos preparando para esse combate, para sermos cada vez mais filhos dela e filhos de Jesus, filhos de Deus. Amém?